Obrigado. Bem-vindos, comunidade, a um novo episódio de Loucos por Churrasco. Meu nome é Laucha e hoje trazemos para vocês o segundo episódio do churrasco mais barato do mundo. Fizemos este capítulo há bastante tempo, mas não lembro a data, onde usamos cortes que eu gosto de chamar de lado B, principalmente porque não são os cortes típicos de churrasco que geralmente se usam na grelha para o churrasco. Mas são muito bons e, acima de tudo, mais econômicos, então hoje no churrasco mais barato do mundo... Era assim o nome do episódio ou eu mudei o nome? Hoje vamos conversar um pouquinho e apresentar diferentes cortes que podem ser usados para substituir os clássicos e fazer um churrasco sensacional. Não estou dizendo para deixarem de lado o tradicional e usarem só esses cortes, mas podem ir acrescentando-os. Assim como vocês compram uma fraldinha e uma costela, podem comprar um desses cortes e uma costela. Então é isso, vamos falar sobre os cortes, as comparações com os cortes de churrasco e, obviamente, a forma de prepará-los. Então vamos começar. Todos os cortes que vamos trabalhar hoje são da TOTUS, que tem uma qualidade suprema e vocês vão poder encontrar aí no Chile. Amigos chilenos, este episódio também é para vocês. Vocês certamente conhecerão todos os cortes. Na Argentina, explicaremos como pedir e encontrar esses cortes no açougue ou supermercado. Então vamos começar pela marucha ou ponta de paleta, como eu disse. Esse é um dos cortes mais conhecidos. E a principal característica da marucha, que vem da paleta, é que ela tem uma qualidade. Tem um tecido que passa por baixo, do outro lado tem um pouquinho de tecido, e no centro vamos encontrar também um tecido conjuntivo, um pouquinho mais duro. Isso é, eu acho, o que talvez o torne desconfortável. Esse corte, ele leva para o lado B do churrasco. Não. E não, é um corte que, comparando, poderia ser como um bife de chorizo, eu acho que é por aí. Não é um corte extremamente saboroso, extremamente gostoso. Nos Estados Unidos é o famoso flat iron. Uma vez que a gente limpa e prepara direitinho, fica muito macio e suculento. A única coisa que muda é isso, o incômodo de ter que limpar ou de ter que aguentar esse tecido central. Hoje vamos mostrar de duas maneiras, em bifes e como limpar para fazer o famoso flat iron e ficar espetacular. Vamos primeiro com a limpeza suprema. Na verdade, em termos de preço, este é um nível superior. E eu não sei com qual fico, viu? Se com esse bife de chorizo. Uma vez que estiver limpo, se alguém vier e limpar para mim, a verdade é que fica tudo bem uniforme, Chessie. Primeiro retiramos o tecido conjuntivo de cima, toda essa membrana. Como já limpamos a parte de cima. Vamos separar o tecido conjuntivo de baixo e cortar com a faca. Para limpar bem, sempre apontando para baixo. Para comer a menor quantidade possível de carne, limpa de um lado, limpa do outro e aqui o tecido com a menor quantidade possível de carne. Por fim, vamos separar os dois bifes que temos aqui do tecido central. Vamos começar com a faca, fazendo um corte por cima do tecido, separando o primeiro bife e depois repetimos com o segundo, sempre cortando para baixo para não danificar a carne. Na segunda parte, soltamos por cima, depois viramos e cortamos cuidadosamente para baixo. Bom, marucha, 100% limpa é verdade, não é um trabalho simples, você precisa ter uma faca bem afiada e dedicar seu tempo para duas peças que também não são tão grandes. Obviamente depende do tipo de animal, a marucha pode ser maior ou menor, mas nesse caso elas devem pesar uns 800 gramas. É parecido com uma fraldinha no peso, mas acho muito bom. Se vocês puderem tirar um tempo, façam isso, e se não puderem, vamos mostrar a outra alternativa para preparar esse corte incrível. Basicamente, o que vamos fazer é tirar o tecido de baixo para deixar bem limpo, mas depois vamos cortar em bifes. Reparem, dá para ver muito bem onde vai ficar o tecido central. O que vamos fazer é, quando formos comer, vamos cortar de frente, ou seja, depois de cozido, o que fazemos é cortar. Primeiro ao longo e depois servimos para retirar todo esse tecido conjuntivo. Temos as duas formas de preparar a marucha, vamos cozinhá-las e depois vamos para o segundo corte, a marucha vamos cozinhar as duas do mesmo jeito.
Bifes e peça limpa devem ir ao fogo alto para dourar e ficar suculentos. Bom, vamos para o segundo corte do dia, na minha opinião, um dos mais saborosos. Pesquisando, vi que esse corte no Chile é bem conhecido. Descobrimos que ele vem das primeiras costelas e o acém é de onde sai a sobrecostela. Se vocês olharem com atenção, ele tem uma quantidade de gordura intramuscular muito interessante. Tem um tecido conjuntivo em cima e embaixo. Lembra um pouco o que seria a paleta, nesse sentido. E se você jogar, temos que comparar, eu diria que é parecido com uma capa de costela. É um corte que tem uma fibra média, não é nem muito grossa nem muito fina, está entre o que seria, por exemplo, uma fraldinha e uma costela. Como há muita gordura intramuscular, o ideal é cozinhar em fogo baixo. Defumado fica incrível, em temperatura bem baixa, na grelha, em fogo bem baixo, calor indireto. Nós também vamos combinar as duas coisas. Então vamos fazer no camado para que tenha um bom grelhado e uma defumação na medida certa, para realçar toda a gordura intramuscular que tem e todo o sabor desse corte. Então, sobrecostela, bisteca de agulha, parte da agulha que vem por aqui, na minha opinião, é um ótimo corte para aproveitar. Então vamos para o camadinho fazer isso e vamos para o terceiro. Tanto faz de que lado a gente coloca, o importante é que fique no ponto. Eu diria para vocês cozinharem em temperatura baixa, mas não passar do ponto, igual uma fraldinha, porque senão vai ficar duro. Esse é um dos mais arriscados, na minha opinião. É um corte comparado à sobrepaleta mais fino. Se eu tivesse que comparar, talvez eu diria que é parecido com uma maminha. Talvez seja um corte macio, com muita suculência e muito, muito saboroso. Esse aqui vamos fazer em fogo mais alto e com um pouquinho de sal, só isso. Na grelha, vamos tirar ele também bem suculento, ao ponto, com uma boa quantidade de sal, sempre, e vamos fazer na grelha. Se eu tivesse que escolher um de todos os de hoje, eu ficaria com este. Podemos chamar de tampa de paleta, né? A parte de cima do ombro é um corte que para mim é sensacional. Toda a seção do que é a agulha, o pescocinho, a paleta, dá cortes muito, muito deliciosos. Já quero avisar vocês, guaxaloma em fogo alto, doure ambos os lados para a suculência. Vamos encerrar com o último. Minha opinião é que, desses cortes alternativos, o que eu escolheria por último seria o bife de paleta ou o asado do açougueiro. Também é um corte muito macio. Em Córdoba, a paleta é cortada no sentido do comprimento, deixando o ossinho, obviamente com o osso. Aqui é dessossado e eles fazem o bocado, um corte muito macio e super lado B, que já fizemos em um programa. Isso seria algo do tipo, só que está cortado no sentido do comprimento e em bifes. Obviamente poderíamos começar a limpar isso, tirando todo o tecido conjuntivo daqui. Vocês veem isso aqui, toda essa parte como fizemos com o que foi a paleta, aí está. Este aqui é um pouquinho mais simples e eu recomendo que pelo menos tirem algumas partes, principalmente essas que são as mais duras. Depois toda essa parte de gordura, ou essa que está no meio, talvez possam deixar, mas essa parte não façam como eu, sempre virem, será mais fácil. Só vamos colocar ali, pelo menos essa parte. Tirem isso para cortar um pouquinho da dureza desse tecido, depois o resto vocês podem deixar como está. Podemos tirar um pouquinho da gordura, mas não muito. Só isso. E do outro lado também, essa parte aqui, vocês tiram um pouquinho, não precisa, quer dizer, se quiserem podem deixar e não se preocupar e cozinhar assim mesmo, só virar e virar na grelha. O importante aqui, na minha opinião, é que esse corte também vamos fazer em fogo alto para que fique suculento. Com o que podemos comparar? Esse aqui também, para mim, eu compararia com bifes. Vamos ver se com um bife de chorizo vai nesse estilo. Prepare em fogo bem alto, retire mal passado e corte fino contra a fibra para ficar espetacular. Bife de paleta bumba. Lembrem-se, não vamos passar do ponto, é igual cozinhar. Uma entranha no espeto.
Saiu a maruchita limpa. Podemos cortá-la no comprimento, como dissemos, parecendo uma entranhazinha. Ah, eu adoro, é muito bom. O ponto, pra mim, fica entre isso. Entre ao ponto e suculento. Pra mim é por aí. Vocês viram a quantidade de suco que saiu? É um corte super suculento. E o bife? O que a gente faz é dividir ao meio, tirar a parte central e depois, quando cortarmos, vamos ter pedacinhos de bife perfeitos, sem nada. Sim, tivemos um pouco de descarte, assim como quando limpamos a marucha. Com qual delas fico? Tem sabor de galinha, eu adoro. O que esse corte tem é diferente de todos, tem um sabor totalmente diferente de qualquer outro corte animal, é extremamente macio, é muito suculento pra mim. Vale muito a pena, bifinho. Eu gosto. Na verdade, é difícil escolher entre um dos dois, um leva mais tempo de preparo, o outro leva um tempinho a mais depois, mas também não é tanto. Mas é verdade que se a gente limpar e cortar no sentido do comprimento, ela também cozinha um pouquinho mais rápido. Então eu vou ficar com a que está limpinha assim, mas eu fico com a marucha. Sabe por quê? Sabe, é isso que me parece, que podemos substituir por um bife de bastido muito parecido, muito saboroso. Foi muito caro. Olha só o que é isso, né? Eu te entrego isso assim e você me diz que é um bife assim, só isso, só isso. Ó, uma tapinha de costela ou algo assim, hein? Tem uma aparência boa. O ponto, como dissemos, ao ponto, para mim está perfeito. O ponto chega a toda a gordura intramuscular, quase toda chega a derreter. Fica um pouquinho, mas bem pouquinho. Olha a suculência que tem, espera, é incrível. Deixamos descansar um pouquinho, aí saiu bastante suco, mas ainda continua com muito suco. Tem muito suco, muita suculência. Pra mim tá ótimo, viu? Só colocar um pouquinho de sal, só isso aí separado. Está macio, viu? Está macio, está saboroso, está barato, muito gostoso. Esse corte tem um sabor mais de bifinho, de costelinha, vai por aí e está incrível. Ó, eu diria que um passo acima da marucha, hein? Pelo sabor, suculência e maciez, patrão ficou bravo, pois gosta muito da marucha. Ó, vamos para o próximo, ó. Se a sobrepaleta estava boa, o acém vai estar ainda melhor. De huachalomo, hein? Tem uma aparência ótima. Só de cortar você já percebe que é pura maciez. Pura maciez. Uma bela quantidade de suculência. Uf, é muito melhor. Uf, de longe, o melhor do dia, hein? Nível de maciez, absurdo, absurdo. Bife ancho, ótimo sabor e suculência. É um corte indispensável, hein? Eu acho que é melhor que o bife ancho, viu? Sério, não consigo parar de comer. Bom, vou cortar porque ainda falta um. Último do dia. Antes de provar, peço que se inscrevam no canal e deixem um like no vídeo. Um abraço a todos os amigos chilenos, esse episódio foi especialmente para vocês, muito solicitado. Temos muito público de Buenos Aires, ativem o sininho também. E apoiem o canal Tuki Tuki Lindo Último Bife de Paleta. Suculência um pouco menor que os outros cortes, mas o ponto está ideal. Lembrem que todos esses cortes, exceto o músculo, são da parte dianteira do animal. Eu diria para tirar mal passado, assim mesmo. E a cabeça não, mas só isso. Todo o resto a gente tira mal passado ou ao ponto, no máximo. Nossa, como tá bom, que macio que é tudo, cara. Muito bom, hein? E a diferença com a parte traseira que você tem, cortes com mais polpa, com muita carne, mas muito grandes, mais fibrosos, toda essa parte está ótima, cara. Em termos de sabor, não me parece o melhor, é delicioso do mesmo jeito, mas não acho que seja o que tem mais sabor, mas está ótimo. Quantas mãos levantamos para a paleta, na opinião de vocês? Perde um pouco do sabor e da gordura, mas continua muito gostoso. Lembra a marucha e é bem macio. Descubram, pesquisem e aproveitem esses cortes, para mim são sensacionais. Além de economizar, que é essencial, o produto está ótimo. Então aproveitem e comprem. Misturem com os cortes habituais, misturem, recheiem, coloquem, experimentem, se arrisquem e adotem um pouquinho de outros cortes que não são os tradicionais, porque realmente vale a pena. Então até a próxima, um abraço e viva o sangue!